Então, desejo boa noite mais uma vez a todas e todos. Bem-vindas e bem-vindos ao Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin. E hoje a gente conta aqui com uma presença muito querida para todos nós, né? Que é a professora Cleide Rita Silvério de Almeida. Eu vou apresentar a Cleide antes de passar a palavra para a Cleide. Só fala a parte que pode. Não, não, sempre é só o que pode. Sempre o que a gente pode pôr no Lattes, né? O que não É. pode, a gente não conta. E assim, eu quero antes dizer assim, que há algum tempo, quando eu ia apresentar a Cleide, eu entrava em certo conflito, tinha crise de identidade, eu dizia para ela. Porque eu ia apresentando a Cleide, parecia que eu estava falando da minha trajetória, porque é, a, a gente se conhece há muitos anos, acho que não vem ao caso, né? Não, essa parte é a parte que não pode. Acho que é melhor, né? Mas a gente teve uma trajetória muito menos paralela e muito mais interseccionada, eu diria, né? Que foi desde o mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisa. Trabalhamos em pelo menos três instituições durante longo tempo, né? Então, por isso, eu digo que, de vez em quando, ao apresentar a Cleide, eu entro em crise de identidade. Mas vamos lá, vou eh, me concentrar para não ter a crise de identidade. A Cleide é pós-doutora pelo Centro Edgar Morin, que é uma unidade da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, a ERES de Paris, que é associada ao CNRS. É doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e mestre em Educação e Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bacharel e licenciada em Filosofia, também pela PUC de São Paulo, pesquisadora em Educação e Complexidade, sendo fundadora do Núcleo Interinstitucional de Investigação da Complexidade, UNIIC, cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq, com o nome atual GRUPEC, que é Grupo de Pesquisa em Educação e Complexidade, sediado na Universidade 9 de Julho, em São Paulo, onde ela é professora do programa de pós-graduação em educação. A Cleide foi fundadora do programa de pós-graduação em educação da Uninove e, mais ainda, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né? O mestrado, na época, em educação, foi o primeiro curso, né, de pós-graduação estrito sensu da Universidade 9 de Julho, quando ainda era centro universitário, e de lá para cá a Cleide permaneceu fazendo aí as diversas alterações, mudanças e melhorias aí na qualidade do programa. Ela é membro de associações internacionais de pesquisa, como o Centro de Investigação, Difusão e Intervenção Educacional, o CIDINE, Sociedade de Filosofia da Educação de Países e Comunidades de Língua Portuguesa, SOFELP, Associação para o Pensamento Complexo, e é autora de vários livros, vários artigos, vários capítulos de livros. Dentre os livros, a gente destaca aqui Drogas, uma abordagem educacional, que foi publicado pela editora Olho d'Água, O Brasão e o Logotipo, pela editora Vozes, Edgar Morin, Ética, Cultura e Educação, organizada em parceria com Alfredo Penaveg e Isabel Petralha, pela Cortez, editora,
e estudos da complexidade 2, 3, 4 e 5, organizados comigo pela editora Xamã. E dali, várias outras obras, sempre voltadas para essa relação tão intensa de educação e complexidade. Cleide, eu passo a você a palavra, já agradecendo muitíssimo pela honra, pela alegria da gente ter você aqui, pela primeira vez conversando, pela primeira vez conversando com a gente sobre um assunto que eu sei que para você é muito caro, que você pesquisa há muito tempo e que você tem contribuições muito significativas. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pela parceria de tantos e tantos anos, e a palavra é tua. Boa noite a todas e todos os presentes. É uma alegria e uma imensa responsabilidade estar aqui hoje, né? Primeiro que, assim, com pessoas aqui muito sérias, pelas quais eu tenho o maior respeito, né? E é um dia também, para mim, simbólico. Eu já estive aqui no CEP, ouvindo coisas, participando, mas receber esse convite, eu fiquei assustada, né? Eu falei, nossa, quando alguém chama a gente para falar alguma coisa, é porque acho que a gente tem alguma coisa para dizer, né? Eu falei, e aí é falar com gente graúda, isso é muito sério, né? Mas aí eu aceitei e hoje é um dia simbólico, né? Duplamente, né? Porque esse convite da Isabel, isso marca mais uma etapa da nossa coisa, da nossa trajetória e vida em conjunto, né? Que não interessa quanto tempo, né, Isabel? Interessa a intensidade, né? Temos muitas histórias interessantíssimas, né, que nós vivemos, histórias de pesquisa, que tem horas que a gente recorda e ri da gente mesmo, né, dos sufocos que a gente passou, e sempre uma história muito conjunta, né? No mestrado, eu acho que eu e Isabel, a gente criou mais do que uma amizade com cumplicidade e muito afeto. Não sei que nome dá isso, né? Mas é uma coisa assim que a gente tem muito apreço e apego uma pela outra. Então, ela é uma parceira inenarrável aí, né? Nessa história, a gente está juntas há muito tempo, muitas histórias contáveis e outras que só a gente ri entre a gente mesmo. Então, eu agradeço muito estar aqui, agradeço você, a Maria Cândida, ao CEP, Edgar Morin, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas que eu penso, né, do que eu leio da obra do Morin e que eu penso a respeito. É mais uma conversa para trocar ideias, né? Então, eu fiz alguns slides, pedi para Isabel ir passando, né? Se você quiser, Isabel. Então, nós vamos falar sobre complexidade e estética, né? E aí, o que eu queria estar colocando para vocês, esse aqui é um quadro do Pollock, né, do Jackson Pollock. E eu acho que ele é importante pelo entrelaçamento de linhas que ele traz, né? Acho que isso retrata um pouco a complexidade, esse entrelaçamento que pode ter até elementos divergentes e heterogêneos conversando e formando algo bonito, né? E essa é uma técnica do Pollock, que foi uma técnica muito inovadora, que é a técnica do gotejamento. Mas isso não entra aqui ao caso agora. Você pode passar o outro, Isabel, por favor? Então,
O que eu começo a falar aqui para vocês, né, é que na minha leitura do Morin, eu acho que ele tem conceitos e ideias que ele trata de forma direta e outras de forma indireta. O que eu quero dizer com isso, né? De forma direta, a gente tem aquelas ideias, conceitos, que ele fala mais de uma vez, em mais de uma obra. E algumas você encontra até definições assim. No fim do método 5, por exemplo, tem definições como se fosse ali um verbete de algumas ideias. Então, em mais de uma obra, a gente encontra ele falando sobre imprinting, compreensão, né? Uma série de outros conceitos, né? Estratégia, programa e tudo mais, né? E tem umas que são indiretas. Eu vejo como indiretas, por exemplo, o ensino educativo, que ele fala no início do Cabeça Bem Feita, dá para entender perfeitamente o que ele quer dizer, mas ele não fica, não despende muito tempo definindo nada disso, né? Acho que outra é democracia cognitiva, ele fala disso, mas a gente também não encontra toda hora. E outro é um que eu quero tratar hoje aqui, que é cultura de rua, que eu acho importante. Então, essa é a premissa. O Morin tem ideias diretas e indiretas. Então, eu vou querer falar um pouco das duas, né? Então, pode passar o outro, Isabel. Então, dessa premissa, eu quero tirar três aspectos. Só falando que esse aí é um vaso da obra daquele chinês que eu gosto muito, que faz intervenções, que é o Ai Weiwei. Não sei se vocês já viram exposição, coisas dele, quando ele veio para São Paulo. Ele fez, inclusive, um barco de refugiados com material que os refugiados faziam barco e colocou lá no largo do Ibirapuera, né? Ficou um tempo lá. E o Weiwei, ele é muito crítico, né? Ele faz intervenções assim muito críticas e tem uma série de outras obras. E isso aí é um vaso da dinastia Han, em que ele coloca aí o logotipo da Coca-Cola. É o tipo de coisa que depois a gente volta até falar. Bom, então dessas premissas que ele aborda de forma direta e indireta, eu vou querer falar de três aspectos, trazer aqui para vocês três coisas que eu penso sobre elas, né? Um é a estética como ideia direta. E as outras duas, elas têm um pouco direto e um pouco indireto. A estética como atitude de vida, que eu acho que é uma coisa presente no Morin. Ele tem a estética não só como um conceito, mas é uma postura, uma atitude de vida. E outro, a partir do conceito dele de cultura de rua, quando ele fala da cultura da rua de Menilmontant, é a gente começar a dialogar com o autor e trazer esse conceito para a nossa realidade, né? Como que é a estética presente na cultura de rua e especialmente em São Paulo, né? Podemos ver também, assim, perguntar em outros lugares. Então, vou querer falar um pouco dessas três coisas. Aí podemos ir para o outro slide. Então, primeiro assim, a estética como uma ideia direta. Na introdução do livro sobre a estética, que sobre a estética ele tem um livro, né? Que é importante. Só não é um método 7, né? Porque é um livro que ele reúne palestras, coisas assim, né, Isabel? Não sei o que você acha. Não é um livro tão estruturado assim quanto o método, né? Mas ele diz uma coisa que eu acho assim importantíssimo. A estética constitui um elemento fundamental da sensibilidade humana.
E isso eu acho que devia de ser uma coisa assim de vida, né? Para todos, para a escola, para a educação, né? A gente começar a valorizar essa sensibilidade humana. Porque hoje a estética ela está meio desgastada enquanto palavra, né? Porque tem tanto assim clínica de estética, tratamento estético, que quando a gente fala de estética, corremos o risco das pessoas logo pensarem nos vários tratamentos, sei lá, harmonização facial, tal. Não tenho nada contra isso, mas só para dizer que aqui nós estamos falando de outra coisa, de um elemento da sensibilidade humana, né? E aqui eu trouxe até um livro que ele já foi citado pelo Morin, não sei se vocês viram, em alguma entrevista ele citou A Elegância do Ouriço, não sei se vocês já viram esse livro, da Muriel Barberi. E ela fala um negócio aqui que tem a ver diretamente com essa frase, né? Ela pergunta: como nasce a arte? Nasce da capacidade que tem o espírito de esculpir o campo sensorial. Eu sou muito vidrada nessa frase dela, né? Porque eu acho que isso aí devia de ser um objetivo da escola, ajudar os alunos a esculpirem o campo sensorial. Aí eu acho que viria todas as outras coisas que a escola quer atingir, né? E outra coisa que ele aponta é que a estética constitui um elemento integrado e integrante da parte poética da vida, que nós também vamos falar dessa parte poética da vida, né? Vamos lá, Isabel. Então, porque para ele a estética, como ele fala lá no método 5, né, derivada de aesthetikos, é o sentir, é essa admiração, esse maravilhamento que ela causa, né? E ela pode vir das mais diversas formas. Mas a gente não pode esquecer que a vida, né, é um tecido mesclado e alternativo de prosa e de poesia, né? Porque se a estética é um elemento integrante da parte poética, assim como a gente tem a parte poética na vida, tem a parte prosaica, né? E a gente, vou ler aqui, porque aqui está pegando tudo. Então, a vida é um tecido mesclado ou alternativo. Tem alguém com o microfone ligado, não tem? De prosa e de poesia. E a gente pode chamar de prosa? Não. Aí, todas as atividades funcionais, práticas, utilitárias, técnicas e materiais que são necessárias à existência. E chamar de poesia aquilo que nos coloca no estado segundo. Primeiramente, a poesia em si mesmo, depois a música, a dança, o gozo e, é claro, o amor. Porque isso ele fala no livro Amor, Poesia e Sabedoria, que é um livro também fantástico. Então, a gente vive, né, nessa dinâmica, nesse fluxo constante, nessa dialógica, prosa-poesia, né? E tem horas que a gente está excessivamente prosaico e muito pouco poéticos, né? Então, a gente vive essa tensão. Aí, pensando um pouco nessas coisas que a gente corre, a gente fala, né? São Paulo corre, o trânsito, não sei o quê, é muito prosaico tudo isso, né? Eu lembrei do filme que é o próximo slide. Não sei se vocês conhecem ou já viram, pode passar o próximo. É o filme Viver, do Akira Kurosawa.
Eu andei procurando onde é que está esse filme, porque eu já vi isso há muito tempo. Eu até liguei para um ex-orientando meu, que ele acha tudo que é filme, mas ainda não consegui falar com ele. Na pesquisa que fiz, disseram que tinha no Prime, não sei mais aonde. Eu cacei ali, ou eu não soube procurar, mas eu não achei. Mas, enfim, o filme Viver, do Kurosawa, eu acho que ele nos convoca a pensar sobre isso, o sentido da vida e essa dinâmica prosa e poesia. Porque o personagem principal, ele é um funcionário público que ele ficava lá na repartição dele, lidando todo dia com a burocracia. Eu lembro de cena que ele ficava lá carimbando, carimbando, e os carimbos dele eram sempre indeferido, 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 negócio, e colocava lá na prateleira, que vocês veem até aqui pelo slide, que tem um monte de papel, de processo amontoado. Ele fazia isso. E eu acho que aí ele se tornou prosaicamente, né, uma máquina trivial, que o Morin fala desse conceito, né, de máquina trivial, que eu acho que é quando a gente faz essa coisa sem sentido, burocratizada, não sabe mais o que faz, já mecanizou, já está ali, já faz, liga o piloto automático e começa a fazer. E não tem outra. E o campo sensorial acho que deixou de ser esculpido nesses momentos, ou a gente não colabora, né? E ele não sentia mais nenhuma emoção, até o momento em que ele fica doente, ele descobre que tem um câncer, tem pouco tempo de vida, se não me engano, 1 ano de vida, e aí ele quer viver, né? O que não viveu, e começa prestando atenção em tudo. Eu acho um filme muito importante esse, O Viver, do Kurosawa. E uma das coisas que ele faz, eu vou dar spoiler aqui, tá? Se vocês me permitem, eu vou dar um spoiler. Uma das coisas que ele faz é desarquivar um projeto de algumas pessoas que há tempo estavam insistindo lá para que num terreno se fizesse um parque. E ele só indeferia. Aí ele resolve pegar isso e deferir. E as pessoas começam a construir, enfim, o parque é construído, e aí o fim eu não vou contar. Vou dar só uma parte do spoiler, né? Mas acho que aí é quando ele recobra a emoção, né? E ele vê que a vida não podia ser só aquele prosaico, mas tinha também esse elemento importante que é o poético, que é esse sentir, né? Tem uma cena que ele atravessava todo dia uma ponte, né? Mas ele não via. Um dia ele para ver o pôr do sol, que é uma coisa assim, o sol bonito, é uma coisa até que sempre o Mohan fala, né? A gente vê as coisas belezas da lua, da natureza, dos pássaros. Eu, por exemplo, quando eu vou andar aqui no Parque da Água Branca, que é perto de casa, eu fico esperando o pavão abrir a cauda dele. Tem dias que ele abre, tem dias que ele não quer conversa, não quer abrir, né? E é um colorido belíssimo, né? Uma elegância assim incrível, né, a dele. Mas desde que privatizaram o parque, eles acabaram com um monte de coisas graciosas que o parque tinha, inclusive as galinhas que ficavam passeando soltas, inclusive queriam atravessar a rua. Tinha horas que a gente precisava pôr a mão fora do carro assim para o cara de trás parar, porque a galinha queria atravessar a rua, né? E não adiantava a gente sobrecar que as pessoas não estavam entendendo. E elas passeavam, voltavam para o parque. E hoje está todo confinado lá. Está um negócio meio. Eu acho uma tragédia da privatização. Outro dia teve uma manifestação lá no parque, né, contra tudo isso, né?
E o pavão ali é uma beleza, ele ainda está solto, do que eu vi, né? Preciso dar umas outras voltas lá. E tem coisas muito interessantes, como o circuito do pau-brasil, né? Vamos ver o que, que vai dar isso, né? Mas quando a gente fala disso, que é viver, né? Lembro do próximo slide, que é a música dos Titãs, que é um negócio muito que todo mundo tem na cabeça, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Então, nós vemos que esse caminho, né, do poético, ele também oferece saída, ele se constitui num caminho. Acho que isso que é importante, né? Não é só assim, um estado assim, sabe? Não, ele é um caminho de vida, né? Porque a gente se alimenta dessas coisas. Que alimentos a gente precisa para viver? E aí vem o outro ponto, que é o slide seguinte: a estética como atitude de vida. E aqui, em homenagem a uma coisa que o Mohan fala, né, o gosto pelo azeite, tem aqui uma planta de azeitonas, né? Porque a estética como atitude de vida, a gente precisa, eu acho que olhar, começar olhando aquelas perguntas que eu gosto demais delas. Eu sempre gostei dessas perguntas. As perguntas que o Mohan faz no livro Meus Demônios. Eu acho que a gente tem muita coisa, acho que não exploramos ainda tudo isso direito. O que me ensinou minha família? O que me ensinou a escola? O que aprendi por mim mesmo, né? E da família, ele diz, né, que foi o gosto do azeite, né, da berinjela, né, os folhados de queijo e espinafre. Então ele vai, a gente vai. Eu fico, cada vez que eu leio isso, eu fico com vontade de comer esse folhado de queijo com espinafre, né? Porque eu acho que tem um gosto aí importante, né? E eu acho que estas coisas sugerem para nós um momento de reflexão. Acho que é aquele momento assim, conhece-te a ti mesmo, porque acho que essas três perguntas, elas são importantes para todos nós fazermos, né? O que me ensinou minha família, o que me ensinou a escola, o que aprendi por mim mesmo. Acho que a gente sempre deveria começar a pensar essas coisas, né? Eu, por exemplo, sou descendente, sou neta de italianos, né? Então a gente fala com as mãos, gesticula, fala alto, é um negócio assim que parece que está inscrito ali no gene, não sei, a genética acho que já vem com essas coisas, né? O Morin diz que a escola ensinou a França, né? E estou vendo aqui uma refilmagem de Viver no Prime Video. É bom depois contar para a gente isso. Então, eu acho que nós precisamos mesmo pensar o que, que a escola nos ensina, né? Nós vivemos falando da escola e o que, que a gente aprende, o que é o nosso autodidatismo, o que aprendemos por nós mesmos, né? E acho que estas questões elas são importantes porque a partir daí, no Morin, a gente vê como isso pode ter influenciado ou não a presença da estética na vida, né? E acho que ele, né, ela sempre esteve presente em Morin e passou a ser uma estética, uma atitude de vida, também por causa do sofrimento que ele teve pequeno.
porque ele perdeu a mãe muito cedo, né? Ele diz que na família, ele falou, eu não aprendi da família, mas na família ele aprendeu também o que era a morte. E a morte da mãe que ele adorava, né? Ela me adorava, né? Como ele fala aqui, e, e, e eu a adorava. E isso ele fala na mais recente publicação dele, né, que é esse livro, é de 2023, o Encore un Moment, né, é onde ele retoma essas coisas. Quando ele fala dele com 101 anos. Acho que ele estava terminando o livro, depois o livro ia para ser trabalhado para publicação, tal. Então ele diz assim: aos 10 anos, filho único, fiquei arrasado com a morte de minha mãe, que eu adorava e que me adorava. Para escapar da minha dor, refugiei-me na literatura, no cinema, nos concertos, nas exposições. Querendo fugir da minha realidade, descobri através dessas experiências avassaladoras a realidade do mundo. E essa coisa da mãe, que eu acho que marca também a morte, marca a antropologia do Morin, ele fala em vários momentos, né, dessa perda da mãe, que foi muito significativa, e ele fala também da música que ele não parava de ouvir, né, que era o Relicário. E essa música tem um impacto muito grande e muito forte no Morin. Agora, além da tristeza, ele usa também, nesse livro recente, que eu não gosto de falar o último livro, que parece que é o último que ele vai escrever, então não gosto, nesse livro recente de 2023, aí acho que é o próximo slide, Isabel, ele fala em alegria estética. Na verdade, sinto a alegria estética, aí eu até grifei, mas não sei se dá para perceber nesse branco aí, que é grifado, né? De contemplar as belezas da vida, da natureza, do sol, da lua, das estrelas, uma coisa que ele sempre fala, né? Ao mesmo tempo, experimento um fervor de comunhão e uma integração quase mística do mundo em mim e de mim no mundo. Então, acho que isso é importante, né? Eu achei essa expressão também muito significativa, alegria estética, né? Tem uma dor que o leva para a estética, e tem também uma alegria estética. Tem os dois lados que ele sente, né? Da beleza, do sol, do pôr do sol, do azeite, do gosto dos alimentos, isso tudo. Agora, junto com isso, tem uma outra coisa que eu achei também muito interessante. Junto com a curiosidade e a paixão pelo meu trabalho, são o amor e a amizade que me mantém vivo. Achei sensacional. É a busca pela qualidade poética da vida, bem como a revolta contra as suas crueldades que me mantiveram como sou. Então, eu fico pensando hoje, né? Manter a curiosidade é um negócio que a gente sabe que ele mantém o tempo todo. E eu fico perguntando sempre: será que a gente mantém essa curiosidade? Quando ele fala, junto com a curiosidade e a paixão pelo meu trabalho. Será que nós somos apaixonados pelo nosso trabalho? Porque, olha, ele tem um trabalho aí, uma obra, uma coisa que é gigantesca, né? E que isso só pode ter essa dimensão e essa intensidade, eu acho que movido a paixão. Não pode ter outra explicação, né? Porque não é por ser uma coisa trivial, por ser maquinal, que ele ia produzir tudo isso. É apaixonado pelo que faz, movido pela curiosidade.
e também o amor e a amizade que o mantém vivo. Eu achei isso aí uma receita para passar do 100. A gente precisa ver se consegue unir tudo isso, né? Se a gente conseguir, quem sabe o Moranzinho aí acabou de dar para a gente a chave da longa idade, né? E a busca pela qualidade poética da vida, que não sei, eu acho que tem horas a nossa qualidade poética é baixa. Não sei se eu estou julgando por mim, mas eu acho que a gente vive estressado, correndo para cá, para lá e muita coisa em volta, né? Parece que a gente tem mais a revolta contra as crueldades do que o prazer das outras coisas. E se revoltar contra as crueldades do cotidiano que a gente vê, não falta, né? Então, aqui a gente tem pistas, né? A gente tem premissas para pensar uma atitude estética, uma alegria estética, um prazer pela vida, pela amizade, pelo amor, pelos amigos, né? Como é que a gente está vivendo tudo isso, né? Eu, hoje em dia, por exemplo, não desprezando dos outros amores, mas eu sou muito apaixonada pelos meus netos, a Isadora e o Bernardo. É uma intensa alegria estar com eles, né? Então, eles me causam muita alegria, a troca. Eu acho que é uma coisa intensa, é uma poética da vida, né? A gente inventa muita coisa juntos, né? Eles dão risada, eu dou risada, eu invento, eles reinventam em cima, e é muito legal, né? E eu acho que isso, os amigos, paixão pelo trabalho, gostar do que a gente faz, fazer com gosto, né? E igual eu acho aqui, as pessoas que estão aqui nesse CEP, eu acredito que nós temos uma paixão por isso, uma paixão pela temática, uma paixão pelas, mesmo quem a gente não conhece, tem pessoas aqui que eu não vi, mas eu acredito que nós temos alguma afinidade. Então, acho que isso já é um laço que nos une, já é uma coisa importante de vida, né? Então, acho que é importante pensarmos também essas coisas, né? Aí, vou passar, então, acho que para o terceiro ponto, Isabel. A estética presente na cultura de rua. E aqui, como ele fala, né? Essa ideia de cultura de rua vem daquela ideia lá, né? A cultura da rua de Menilmontant, onde ele, junto com o primo Fredi, assistia filmes sem parar, e tudo que era filme ele não escolhia, não, assistia a todos, o western, tudo. Depois ele fala também em outro momento de um sebo que eles apelidaram lá o homem do sebo de Alberto I, porque ele parecia. Então ele vai falando dessas coisas. Aí eu fiquei pensando, olha aí, a cultura de rua, eu acho que ela pode ser um conceito, porque ela está presente, não sei se nós prestamos atenção na cultura de rua. E aí tem uma frase que eu acho a mais importante de todas: a estética desperta a nossa consciência. Essa frase eu acho fundamental. E se a estética desperta a nossa consciência, é porque a estética é política. Porque para despertar consciência, ela é política, né? Ela faz a gente ser agentes ativos da nossa história. Então eu fiquei pensando, né?
uma coisa importante da gente ver, as empenas dos prédios em São Paulo. Então, aqui a gente tem uma com Oscar Niemeyer, né? E essa aí está localizada ali perto da Japan House, ali, quando a gente vai para Paulista, essa está lá, a gente pode ver. E outra coisa é essa frase aqui de complexificar, significa crer na poesia de uma cultura, né? É essa frase, né, Isabel? Que aqui está meio tapada, senão eu tenho que pegar no livro. Essa frase aqui, ela ficou meio tapada para mim, mas eu pego ela aqui. Complexificar significa também crer na poesia de uma cultura. Na poesia de uma cultura, isso. Então, é a gente também procurar, né, essa poesia da cultura. E, de preferência, junto com a estética, despertando a nossa consciência. Então, essa coisa das empenas, depois eu vou voltar. Aí, o outro slide é para dizer para vocês que, com esse intuito de despertar o olhar estético para a rua, eu desenvolvi, durante pelo menos uns 2 anos e meio seguidos, um projeto de visitas pelos espaços urbanos. Eu fiz isso junto com um grande companheiro, que o Marcos, que está aqui nos assistindo, conhece, que é o Luiz Otávio, né, que foi meu orientando e é professor de História da Arte. E o que nós fazíamos? Nós íamos para a rua com os alunos. Era uma atividade da aula da pós-graduação, né? Era uma atividade extra-classe, mas a gente ia para a rua, para os espaços que muitas vezes as pessoas têm medo, não querem ir sozinha, né? Tem todas essas implicações. Nós íamos para a rua no horário da aula. Então, nós fomos em vários lugares. Nós fomos no Sesc Pompeia. Eu não sei se a Carone chegou, Isabel, que daqui eu não vejo. Chegou? Então, a Regina Carone participou desse do Sesc Pompeia, se eu bem me lembro, e a gente foi lá num dia de fortíssima chuva em São Paulo, todo mundo de guarda-chuva, mas assim, a explicação sobre tudo era tão boa que ninguém queria ir embora. Todo mundo ficava lá querendo mais explicações e pegamos junto ainda aquele dia uma exposição sobre brinquedos. Eu pude rever meu topodídio, né? E tinha vários outros brinquedos que era uma graça, e tudo foi explicado, o significado daquela arquitetura, o espaço interno, o espelho d'água, tudo adquiriu um outro sentido. Nós fomos também no MASP, né? E fomos para o Centro Novo. A gente se encontrava algumas vezes ali no edifício Copan, e foi uma experiência interessante, porque a gente encontrava lá no Copan, esperava todo o grupo, e então começava a falar o que a gente ia fazer, por quê e tal. E algumas vezes juntavam pessoas, que começavam a ouvir e vinham perguntar o que nós íamos fazer e se podiam integrar o grupo. E uma das vezes, 2 alunos, um menino e uma menina de arquitetura do Recife, que tinham vindo para São Paulo para verificar e fazer um trabalho de observação, eles participaram do grupo e fomos ver assim todas as galerias por dentro. Então, passamos por todas as galerias, começando lá na do Copan, saía de uma, ia para outra, para outra, para outra. Teve momentos que alunos levaram a mãe, um amigo, que também iam, porque eles espalhavam entre eles da visita, e quando tinha outra visita, juntava mais gente, né, para nós irmos.
Então, nós fizemos várias coisas. Nós fomos na Pinacoteca, sobre ali o Jardim da Luz, também paramos, observamos o que tinha lá, as diferentes pessoas, as diferentes texturas, a estação, né, de trem, que na ocasião tinha um piano que quem quisesse sentar podia lá tocar. Acho que tiraram o piano, eu tenho a impressão que o piano foi tirado. Então, nós desenvolvemos esse olhar no espaço urbano, que tornava o espaço diferente para todo mundo, fosse o espaço como um todo, ou fosse ali, naquele momento, né, um lugar determinado. A gente ia por tudo isso, né? E naquele momento de estudo, ele tinha ali uma ocasião de parar, ver e pensar, porque a gente está assim, se o aestheticos, né, o sentir, a gente só sente quando não está anestesiado, né? Quando a gente vai no dentista, toma anestesia, ele fala assim, tá sentindo? A gente já não sente mais nada, pode picar lá à vontade que não sente. Então tem horas para gente, tem horas que parece que a gente, que nós estamos anestesiados, não conseguimos mais sentir a coisa. Acho que a correria nos anestesia, as agruras, a feiura, a tristeza, vai tudo nos anestesiando. Então a gente não quer saber, não quer ver. Então chega uma hora que é preciso começar a tirar essas coisas, né? E ter um novo olhar. Então, isso é uma coisa, Isabel. Vamos. Aí é um outro cidadão que quem não conhece, o Eduardo Srur, precisa conhecer. Entra lá no Google, põe, tem o site dele, as coisas que ele faz, as obras. Ele faz intervenções urbanas. Essa aí é uma, ó, das enormes garrafas PETs que ele colocou ali no Rio, né? Na Marginal. E não tem como quem passar não olhar para isso. E ele chama muito atenção nas intervenções dele para a poluição ambiental. Ele faz muito isso, né? Então, o Eduardo Srur, acho que é um como o Ai Weiwei, o chinês, que fazem isso. E o Eduardo Srur tem umas ainda. Quem pega lá em direção ao Morumbi, Jardim Guedala, quando começa a subir a Oscar americano, logo ali à esquerda, quando a gente atravessa o farol, tem uma instalação dele lá, que chama Enchente, que é um monte de carro empilhadinho, assim, um em cima do outro, num local ali, né? E, e essas aí são imensas, mas entrando ali nas imagens dele, tem vídeo dele, coisas muito interessantes. É um cara que vale a pena consultar e conhecer, né? Que é o Srur. Outra coisa que a gente quer também destacar, né? Da cultura de rua são as feirinhas que a gente tem, né? Por exemplo, como a Feira do Bexiga. A gente tem a Feira da Benedito Calixto, tem a feirinha do MASP. Essas feirinhas são muito interessantes sempre, né? Porque trazem antiguidades, coisas muito boas, que a gente vai lá, olha, gosta. É um espaço, né? Acho que importante. E tem também os que fazem feirinha gastronômica, né? Tem horas, se bem que essas feirinhas também têm comida, mas tem também na cidade algumas feiras assim gastronômicas, que as pessoas vão lá, fazem, né? Tem aquelas de santo, igual a da Quiropita, né? Nossa Senhora da Quiropita, que a rua fica assim cheia de gente. Então são umas diversões de rua, assim, né? Importantes. Podemos ir para o próximo. Então, aqui, voltando aqui para as visitas, né?
propostas para o entendimento da cidade ou do espaço específico dentro dela, que trouxeram algumas reflexões importantes, que eu pego essas questões e dirijo a todos nós, porque eu acho que é o que a gente precisa pensar. Esta cidade me pertence? Como é que a gente se sente em relação a isso? Esta cidade me pertence? Por que perdi o contato com a rua e com o seu entorno? A gente pode dizer, não sei se me pertence, já me pertenceu, não pertence mais. Acho que vem muito também da coisa do medo, né? Das condições, de tudo isso, mas um pertencimento que foi se esgarçando. E eu acho que isso a gente precisaria também exigir uma plataforma, né? De cuidar da cidade, cuidar do espaço urbano, porque ele está muito descuidado, né? Então, são essas coisas aqui que nós estamos vendo, né? A cidade tem muitos elementos. Podemos passar para o outro, Isabel. Morin afirma que outro significa, ao mesmo tempo, o semelhante e o dessemelhante. Semelhante pelos traços humanos ou culturais comuns, dessemelhante pela singularidade individual ou pelas diferenças étnicas. Porque quando a gente sai para o espaço urbano e pergunta se ele me pertence ou se eu pertenço a ele, nós encontramos vários outros. A gente cruza com vários outros, né? Alguns são semelhantes, outros parece que são dessemelhantes, né? Mas é uma reflexão para a gente fazer, né? Do que isso significa em nossas vidas. E aqui a gente tem aqui, né, elementos aqui, né, do Farol Santander, aqui a Catedral, o edifício Martinelli, são pontos importantes de São Paulo, né, que colocamos aqui. Podemos prosseguir, Isabel. Aqui a identidade pessoal define-se, antes de tudo, eu vou pegar aqui no livro, porque esse pedacinho de página aqui, a identidade pessoal define-se, antes de tudo, em referência aos ancestrais e aos pais. O indivíduo de uma tribo designa-se primeiramente como filho de, e depois por um nome que pode ser de um parente, de um patriarca, de um profeta, de um santo, do qual não somos o único titular. Mais amplamente, acho que isso é interessante, mais amplamente, definimos-nos em referência à nossa cidade, nosso estado, nossa nação, nossa religião. Nossa identidade não se fixa afastando, mas, ao contrário, incluindo os seus ascendentes e as suas filiações. E acho que essa parte, né, que define o nosso pertencimento em referência à nossa cidade, isso é importante, né? Como a gente se sente pertencente ou não desta cidade, fazendo parte da nossa identidade pessoal. Será que nós sentimos isso? Não sentimos isso? Como que nós vemos isso? É uma pergunta que depois, ao final ou daqui a pouco, gostaria muito de ouvir vocês falarem sobre isso. As impressões que vocês têm disso.
né? Desses elementos da rua, da identidade da rua e tudo mais. O outro, Isabel, por favor. Então, a gente coloca assim aqui: o espírito humano se abre para o mundo. A abertura ao mundo revela-se pela curiosidade, pelo questionamento, pela exploração, pela investigação, pela paixão de conhecer. O Morin já falou lá atrás, né? Que ele é movido por essa curiosidade, essa paixão. Manifesta-se pela estética, pela emoção, pela sensibilidade, pelo encantamento. Então, aí eu coloquei a letra de uma música onde os primeiros versos eu acho que me falam disso, que é Esquadros, da Adriana Calcanhoto. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Né? Tem todo mais, mas eu acho que aí tem uma ideia muito forte, que é andar pelo mundo prestando atenção. Não sei se a gente presta atenção em cores, né? Cores que não se sabe o nome. Eu achei essa escolha, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, maravilhosa, né? E ela fala: eu presto muita atenção no que meu irmão ouve, como uma segunda pele, né? Uma casca, uma cápsula protetora. Eu acho que às vezes a gente presta atenção no que as pessoas ouvem, mas não sei se a gente gosta. Às vezes parece que a gente gosta mais de dar atenção ao que a gente ouve, né? Eu tenho um orientando agora que ele vai qualificar um trabalho sobre um projeto de Londrina, que é o Batuque na Caixa. E é um projeto feito em periferia, né, com crianças carentes, de música e de artes integradas. E eu estava lendo o depoimento dos professores que dão aula de música, e eles dizendo que eles levam música para eles, mas eles têm que respeitar a música que os alunos trazem, porque tem horas que eles trazem o funk, trazem um sertanejo, e tem gente que fala, não, eu não... Trouxeram já a música do Luan Santana, que todo mundo, eles todos sabiam, e tem gente que fala, não, mas você vai ensinar essa música? Ele fala, ué, mas é a música que ele ouve no dia a dia dele. Será que eu não tenho que justamente começar porque ele quer mostrar também que ele ouve? Ou eu tenho que colocar para ele só o que eu quero? Eu vou colocar também outras propostas, mas eu tenho que respeitar a música que ele ouve. E eu acho que tem horas a gente também é muito refratário em relação a essas ideias. Que eu acho assim, é quando tem horas o guarda-chuva vira, né? É igual esses guarda-chuvas aqui, eles estão todos virados, né? Eles estão ao contrário, né? Então parece que eles não estão ali assim, o que eles estão de assim, né? Então tem horas que a realidade ela tá assim meio do avesso do que a gente quer, mas parece que temos que prestar atenção também nisso, tal como ela se apresenta, né? São perguntas que eu estou colocando para nós discutirmos, porque acho que esse aqui é um momento de diálogo, né? E a outra coisa que eu queria trazer para vocês são algumas indagações, né? Que está aí. O que significa estética para nós aqui, né? Nós, pessoas do CEP Edgar Morin, né? A estética, a gente sabe que tem o conceito direto do Morin,
tem a estética como atitude de vida, tem na cultura de rua. Para nós, o que que ela significa? Alguma outra coisa além dessa, né? Que para o Morin entra a arte, mas não é só a arte. Claro que a arte é importante, mas não é só isso, ela também está em outras coisas do sentir. Como está a nossa vida, né? Como que anda a nossa vida? Prosaica, poética, equilibrada, desequilibrada? Como estamos nós? Estamos atentos ao que acontece na cultura das ruas? Será que a cultura das ruas pode nos ensinar, pode nos fazer refletir em torno de alguma coisa? Então, essas eram as ideias que eu queria trazer para vocês. E, para terminar, eu queria ler duas passagens que eu separei aqui, né? Uma é do Júlio Cortázar, no livro Jogo da Amarelinha, onde ele fala o seguinte: a nossa verdade possível tem de ser invenção, ou seja, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas as turas deste mundo. Os valores, turas. A santidade, uma tura. A sociedade, uma tura. O amor, pura tura. A beleza, tura das turas. Então, isso é o Cortázar no Jogo da Amarelinha. E outra é do querido Eduardo Galeano no Livro dos Abraços, quando ele fala a função da arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Então, eu acho que é uma coisa aqui que a gente precisa, uns com os outros, nos ajudarmos a olhar. E assim eu encerro aqui, Isabel, e abro aí para essa grande comunidade. Que maravilha, Cleide. Bom, vamos olhar o mar. Vamos olhar o mar. Nossa, sem palavras, muito bom pensar nessas coisas, no quanto a gente se priva, né, da estética da vida, né? A palavra está aberta. Cleide, em primeiro lugar, parabéns pela sua fala, né? Eu acho que é uma fala, assim, emocionante, emocionada, né? Sobre coisas que nos tocam e que a gente acaba atropelando no dia a dia, sempre com a desculpa da hora, da pressa, do que eu tenho que fazer. Acho que a gente devia colocar na agenda da gente também esses momentos para pensar em coisas que não sejam prosaicas, mas poéticas, né?
Eu só quero compartilhar com você um sentimento. À medida que você foi falando e foi trazendo vários autores e fazendo as conexões, eu fiquei lembrando muito de um texto da Clarice Lispector, em que ela termina fazendo uma pergunta: em que espelho esqueci minha face? Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não se esquecer em algum lugar e desculpando isso de alguma forma, com alguma obrigação. Eu acho que a estética nos leva, acho que a sua fala nos leva a pensar o quanto a gente prioriza a obrigação, e ao invés de colocá-la no devido lugar. Não que ela não deva ser observada, mas acho que ela deve ser relativizada, para que a gente não se esqueça em algum lugar, né? Em algum espelho. E era isso que eu queria falar só. Sua fala foi muito emocionante. Muito obrigada. Eu que te agradeço pela tua fala, Maximina. Muito obrigada. A gente lê as coisas do chat, Isabel, como é que é? Você lê, como é que encaminha aqui? Eu não sei. Posso ler. A Patrícia está elogiando, dizendo que maravilha, né? Adorou a fala paralela à música da Adriana Calcanhoto, e ela diz que acredita, como você, Cleide, que precisamos viver a prosa, mas também viver com olhos abertos e coração pulsante a poesia. O Fábio Diniz diz que acredita que estamos todos mudos de beleza em face desse encontro maravilhoso. Acho que a gente está digerindo mesmo, né? As coisas que a gente ouviu, as coisas que a gente não viu, né? As coisas que a gente andou pelas ruas sem enxergar. A Marilda fala: bravo, Cleide, emocionante, a urgência de pensar o entorno, a rua, a poesia, música, cores. Adorei este espaço para refletir a importância do viver. A Juliana fala que foi uma fala maravilhosa, a arquitetura e as artes é pura complexidade. Então, são reflexões que as pessoas foram trazendo aqui para o chat. O César está com a mão levantada, a palavra é sua. César, Boa noite. bem-vindo. Bom tê-lo Obrigado. aqui, César. Parabéns, Cleide. Maravilhoso. Obrigado. Acho que mexe com a gente. E eu acho que algumas palavras são muito fortes, né? A ideia do encantamento, eu acho que ela é algo que a gente tem que buscar sempre, né? E o encantamento ele vem com o inesperado, vem com a surpresa, né? Isso mostra muito as coisas do Mohan, da ideia da complexidade, mas eu queria fazer uma pergunta. Você mencionou ali mais no final a invenção, né? E uma das coisas que a gente sabe que caracteriza o humano é uma ideia de criação, né? De invenção, criação, a criatividade. E a gente sabe que isso, no sistema que a gente tem hoje, ela vai morrendo, né? A gente tem cada vez menos espaço para ser criativo e valoriza pouco isso. Então, eu queria perguntar para você como que o Mohan vê, né, o espaço, a criatividade, a relação dele com a nossa humanidade e como você vê, né? Como que quão importante ela é, como é que a gente desenvolve nos espaços que a gente tem, educacionais ou não educacionais, se tem intenção na criatividade ou é estímulo puro, né? Se vale a pena trazer para algo mais consciente ou é um sentimento que você vai fazendo ele brotar coletivamente. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre criatividade. Então, a criatividade, a invenção, eu busco apoio no poeta Manuel de Barros.
né? Tem, inclusive, um vídeo dele que eu recomendo a todo mundo, está na Netflix, onde ele fala só 10% é mentira, né? Então a gente pensa que todo o resto é verdade, mas na verdade é invenção. Todo o resto é invenção, né? Porque ele diz que morava num lugar onde não tinha nada, não tinha assunto, então ele sentava com os vizinhos e eles inventavam coisas. E eu acho que o Manuel, ele nos ensina com os poemas dele. Eu acho que mesmo quando a gente inventa, César, a gente inventa, a nossa criatividade, ela é limitada pelos parâmetros que a gente tem assim muito fixos, ou seja, os paradigmas que a gente tem na nossa cabeça. Porque quando eu leio a poesia dele, é contrário a tudo isso, né? Vou dar aqui um exemplo para vocês, se vocês me permitirem. Ele tem um livro que chama O Livro das Ignorâncias, até peguei aqui, né? Que é esse aqui, O Livro das Ignorâncias. E ele fala do amigo dele, que é um poema que eu gosto muito, do Bernardo. Ele fala: Bernardo é quase árvore. Silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vêm pousar em seu ombro. Seu olho renova as tardes. Aí ele vai começar, né? Guarda num velho baú seus instrumentos de trabalho, um abridor de amanhecer, um prego que farfalha, um encolhedor de rios e um esticador de horizontes. Bernardo consegue esticar o horizonte usando 3 fios de teias de aranha. A coisa fica bem esticada. Bernardo desregula a natureza. Seu olho aumenta o poente. Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Eu acho assim, a invenção, né, ou a tura, vamos dizer assim, né, pegando a tura lá do Cortázar, que o Manuel de Barros consegue atingir, é pensar umas coisas que ninguém pensa. Ele tem um livro aqui maravilhoso, lindo, que é esse aqui, Exercícios de Ser Criança. É maravilhoso esse livro, que ele fala do menino que carregava água na peneira. A gente não imagina ninguém carregar água na peneira, mas ele imaginou aqui, quando ele fala dos instrumentos do amigo dele, um abridor de amanhecer, né? E eu acho incrível o prego que farfalha, porque prego é rígido, é aquela coisa, e o farfalhar do vento nas árvores, nas folhas. Como é que ele consegue montar essa imagem? Né? Eu acho que nós aqui, sabe, ou acadêmicos, que a gente já está bem formatado, né, pela academia, eu acho que é isso, né? A Isabel lê nossos currículos aí e a gente formata, né, Maria Cândida? A gente passa numa forminha, né? A gente é assim, um bife à milanesa, né, Isabel? Igual passa numa camada de ovo e farinha, nós temos uma camada PUC, uma camada USP, e a gente se faz do jeito que consegue, né? Tentando quebrar essas coisas, mas eu não sei se a gente consegue quebrar o suficiente para chegar nesse nível de invenção. Eu confesso que eu queria chegar nesse nível de invenção. Assim, a gente se esforça, né? Eu acho que ler poesia é a nossa salvação. E a gente tem que ler a poesia desses aqui que falam essas coisas. Encolhedor de rios, eu adoro o esticador de horizontes.
Eu queria ter um para esticar meu horizonte. Eu quero saber como é, porque para esticar o horizonte, o que a gente faz? A gente lê e relê livro teórico. Então, eu não sei se o livro teórico, César, estica. Acho que estica, mas eu acho que, ao mesmo tempo que ele é um trampolim, ele também é uma jaula. Você pula, mas você também está naquele limite. Como é que a gente. Os nossos avaliadores na academia, eles nos enquadram também. É um terror, porque a gente é enquadrado. Né? Na pós-graduação, você tem uma régua lá da CAPES que é violento aquilo. A gente tem que pôr tudo ali parametrado. Então, a gente é feito para ficar dentro dos parâmetros. E, ao mesmo tempo, a gente diz: olha, nós precisamos exercer a criatividade e para fora dos parâmetros, ao mesmo tempo que a gente põe os alunos, todo mundo nos parâmetros. Então, nós vivemos essa contradição o tempo todo. É um negócio infernal essa contradição. Mas a gente luta contra ela para não ficar insensível. Né? Não sei se eu respondo. Eu acho que quando o Mohan fala da sensibilidade humana, é isso, né? A gente tem que dar um jeito e aí de esculpir nosso campo sensorial. E a gente vai fazendo assim, do jeito que consegue, né? Quebrando algumas regras. Isso mesmo. Obrigado. Muito bem, tem um monte de coisa aqui no chat, mas a Juliana está com a mão levantada, eu vou priorizar a mão levantada, tá? Boa noite, Isabel. Boa noite, professora Cleide. Boa noite a todos e todas. Desculpa, não estou conseguindo acessar aqui minha câmera. Acho que tem alguma coisa travada no meu celular e não posso aparecer aqui nesse momento, mas eu não poderia deixar de comentar. A Isabel já me conhece, eu sou arquiteta, fui orientanda, serei eternamente orientanda da professora Marilda. E o meu estudo de doutorado, ele foi na área da educação, da representação gráfica na arquitetura, né? Então, eu adorei a sua leitura, né, das artes e da arquitetura a partir, né, do olhar da complexidade de Edgar Morin. E a arquitetura, quando eu estava, né, estudando um pouquinho mais a fundo até o ensino da arquitetura, a gente vai em alguns tratados que são bem antigos, né? Por exemplo, o Tratado de Vitrúvios, que é um dos mais aí conhecidos e aplicados até hoje, né? No ensino da arquitetura e até na avaliação dos projetos de arquitetura. E ele traz, né, a complexidade de uma forma bem interessante, porque arquitetura você não faz a partir de um único caminho, né? Você faz arquitetura a partir de diversas leituras, né? Da inserção na cidade, da paisagem, da noção estética, do uso, né? Ou da apropriação do ser humano, daquela arquitetura. Então, a sua fala é muito interessante, eu quero estudar mais sobre isso. Até comecei a escrever um artigo com uma colega aí, e quero muito buscar essas referências aí para poder entender um pouquinho melhor, né, essa questão da estética, né, e pelo olhar do Edgar Morin. E só para fechar nessa questão da criatividade, que a senhora coloca ali as crianças, né, ou livros que são direcionados às crianças, ao ensino das crianças, isso também é algo que a gente deveria estar mais inspirados nelas, né, porque elas têm um poder inventivo muito grande, né, e é isso que eu tento trazer para a minha sala de aula e falo para os meus alunos, olha, tentem voltar a ser um pouquinho crianças, né? Porque vocês ficam amarrados e com medo, né? De criar, de inovar, porque perderam, né? Esse poder inventivo, né? Que a criança faz de uma caixinha de fósforo um castelo, um carro, uma cidade, né?
Então, e é isso, né? Um pouco de também criar essa estética na própria cabeça, né? Uhum. De ter esse gosto, né? Pela criação e pela invenção, né? Então, muito interessante, muito pertinente a sua fala. Eu fiquei realmente muito motivada aqui a estudar um pouquinho mais. Obrigada, obrigada. Isabel, queria aproveitar esse momento que eu não estou vendo o rosto dele, mas mandar um super abraço apertado para o Paulo, que está aí, né? Aham. Ele estava, acho que, sem som. Não sei se está sem som. Paulo, meu querido, um forte abraço. Saudades grandes. Tudo bem, eu vou ler aqui as outras mensagens. É, a Lilian te parabeniza, diz que você trouxe uma verdade para ela, que é preciso olhar mais para como ela olha as coisas. Que bom Obrigada, Lilian. que bom que você a alertou para isso, te manda um abraço. O Elvis diz que a vida exige saber, mas também exige sabor, e que ele está aqui saboreando. No meio de tanta prosa na vida, essa aula redesperta o olhar, reprovoca o sentir. Não somente o pensar para além da conceptualidade, maravilha de partilha, obrigada e parabéns, querida Cleide. O Obrigada, Fabrício Elvis. bom, o Fabrício pergunta aqui o nome do livro para a Maximina. A Maximina diz que essa frase criou vida própria dentro dela. Ela, Isabel, eu só você, queria fazer uma observação. Na você, verdade, eu falei a frase, o Fabrício me perguntou, né, a referência, e eu agora não lembrei, fiz uma busca rápida. Na verdade, a frase não é da Clarice Lispector, mas é da Cecília Meirelles. E a Jaqueline também foi fazer, acho que uma busca rapidinha e colocou o poema inteiro aí no chat. Então, aham. corrigindo a autoria, né? A criação ficou bem maior do que o criador. Eu lembrei de criação e não da criadora, né? Mas Então, você explicou que ela tomou vida própria, né? E ficou cunhada em você, né? uhum. É Mas a bem. referência correta está aí. Obrigada, Jaqueline. A Jéssica fala que o poema do menino que carregava água na peneira é lindo, inspirador. O Simon, que é nosso querido aluno também aqui do CEP, ele te agradece pela palestra, diz que é a primeira vez que vê a Cleide, que já tinha ouvido muito falar de você, que está feliz pelo encontro, e pede que você comente como essa reflexão em torno da complexidade estética poderia lançar luzes sobre a metáfora. Inclusive, ele cita um dos capítulos do livro A Cabeça Bem Feita, em que o Morin fala sobre a reforma do pensamento e ressalta o caráter educativo da literatura, afirmando que ela traz um retrato complexo da condição humana. Além disso, ele diz, o Morin, que ela revela o poder cognitivo da metáfora. Se você puder comentar isso, eu vou passar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma, algum comentário para você fechar aí as suas considerações com com essas indagações, se você puder. A Michele diz que está encantada com esse rico momento, agradece a Cleide por compartilhar tantas reflexões, diz que é preciso sensibilidade para não deixar passar despercebidas belezas da vida. Fala do exercício de ser criança, do livro das ignorâncias. A Jaqueline também diz que ficou encantada, que a sua fala foi instigante
e que precisa se voltar urgentemente para a poesia. Quer dizer, você provocou todo mundo aqui, né? Que não está olhando para o lado poético, estético da existência, né? O Fabrício também agradece a você, a Maximina e a Jaqueline pela generosidade aí da busca do retrato, que está aqui no chat. Depois, se alguém quiser, pode pegar. Eu acho que eu até vou ler aqui, porque é tão bonita. Ela diz: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? É da Cecília Meirelles, na Antologia Poética da editora Nova Fronteira, de 2001. A Elaine também, Eu estava lendo aqui a da Elaine, né? que não conseguiu destravar o microfone, mas que a sua fala retrata aí a sua subjetividade. Que Bom, é o tema dela de pesquisa é a subjetividade, né? e Olha, aí, a Regina Carone aí, ó. então, eu queria concluir com a Regina Carone, pedir para ela, ao invés de eu ler o comentário dela aqui, eu acho que a gente podia passar para a Regina falar aqui o seu comentário, Regina. Por isso te deixei para o final. Ai, muito obrigada, Isabel. Não, é um grande prazer estar ouvindo a professora Cleide. Ela foi a minha orientadora do doutorado, e esse olhar dela para a poesia, para a arte, sempre nos encantou, né? Apesar da minha tese ser uma tese bem assim voltada para a educação, para as questões que a gente tem no processo de alfabetização das nossas crianças, mas nós acabamos vendo assim muitos aspectos relevantes, né, em relação à percepção dos professores quanto a esse processo de aquisição da leitura e da escrita pela criança, né? Infelizmente, é como vocês falaram aí, a criança, quando pequena, ela tem uma curiosidade, ela tem uma invenção. Eu acabei agora de vir, que eu estava com as minhas netas, que têm 2 anos e meio, é maravilhoso você ver o que elas fazem, né? Como elas pegam o livro, como elas leem, né? Vovó, olha, cuidado, porque o lobo mau está vindo. Ah, onde ele está? Vamos fugir, vamos, né? Então, vamos cantar, né? Pela estrada fora. Então, essa imaginação da criança, né? Que a gente vê uns 2 anos, 3 anos, 4 anos, que infelizmente a escola acaba retirando, né? Uhum. Quando ela chega justamente no processo de aquisição da escrita e da leitura, que é uma construção que ela faz a partir da reflexão sobre as situações que a professora deveria colocar e pode colocar, né? Esse é um grande entrave na nossa educação. É fazer com que os professores se voltem para esse lado da criança, que é tão lindo, né? E para essa poesia, né? Para as histórias, para a criatividade, para a invenção, como a professora Cleide sempre ressaltou, né? Então, professora, foi assim um imenso prazer de ouvi-la novamente. A gente acaba se distanciando, mas é inesquecível a sua postura, né? Aliás, também eu gostaria de aproveitar que eu estou vendo aí a professora Elaine, que também contribuiu para o meu doutorado, porque ela foi minha orientadora do mestrado. E então eu fiz do mestrado, e do mestrado eu fiz uma pesquisa, vamos dizer assim, longitudinal, que a professora Elaine não gosta muito que fala disso, mas foi porque eu segui os mesmos alunos observados
no decorrer do mestrado, eu continuei a observação no doutorado, né? Então, que nos deu, assim, vários pensamentos, né? Várias finalizações aí para ainda nós continuarmos refletindo sobre esse momento da educação, que é crucial para o desenvolvimento do ser humano e, consequentemente, do nosso país. Muito obrigada pela professora Isabel, professora Maria Cândida, de ter nos proporcionado esses momentos de reflexão. Obrigada, professora Cleide, por Bom voltar te ver, Regina, a bom te pensar ver. aí nas Mesmo que artes. pela tela, muito bom te ver. Eu também. Muito bom. Muito obrigada a todos. Maria Cândida. Eu quero primeiro agradecer muito, Cleide, a parte que eu consegui pegar da sua fala, justificar o meu atraso, porque nesse momento eu estou aqui no litoral do Ceará, numa reserva de pescador, e eu cheguei tarde de Fortaleza, porque tinha ido a um nutrólogo iridologista para tentar, quer dizer, aquele momento de parada, né? Exatamente aqui, né, porque a gente prioriza sempre a obrigação, né? A paixão também pelo trabalho, a curiosidade em função daquilo tudo que nós estamos buscando, construindo, escrevendo, elas também são coisas arrebatadoras, né? E nisso a gente esquece um pouco da gente, né? O quanto o dia a dia também vem nos adoecendo, né? E quanto o corpo, de repente, eu estou aqui com um problema nos olhos, né? Um pequeno derrame, mas é um pequeno derrame que já me ocorreu, né? Nesse início de ano, não é o primeiro. Então, quer dizer, é um conjunto de coisas e a gente, para desfrutar dessa estética, a gente tem que parar. A gente Isso. tem que olhar para si, aqui, né? Andar pelo mundo prestando atenção a si mesmo, andar pelo mundo prestando atenção ao entorno, né? E procurar essa busca desse equilíbrio, né? Que é fundamental. Então, aqui da janela de um quarto que eu tenho aqui, eu vejo o encontro do rio com o mar. E é um lugar assim muito precioso, né? De repente, quer dizer, como é que eu posso quer dizer, desfrutar dessa paisagem, né? Quer dizer, como é que eu posso, né? Nós estamos atentos àquilo que acontece não apenas na nossa cultura, mas também na natureza, né? Do que a gente está podendo desfrutar. Então, eu estou dizendo para mim mesma, Cleide, né? Essa importância, né, do nosso equilíbrio, né? Do nosso, né, de estar bem conosco mesmo, de estar bem com o outro, de estar bem com a natureza. Quer dizer, a importância de nós estarmos atentos a tudo isso para poder desfrutar da estética, porque essa estética, como você diz, muda a nossa consciência no ser na sua e nos traz, quer dizer, para poder desfrutar da vida na sua plenitude, essa estética é sempre fundamental. E é preciso nós termos esse tempo e esse cuidado, né? Porque a paixão pelo trabalho, ela também é arrebatadora e vai nos levando numa espiral. Quando a gente percebe, o corpo está, né, precisando, está gritando alguma coisa. Peraí, calma, se harmonize para continuar arrebatada por aquilo que realmente nos dá vida, né? Que é paixão pelo que a gente faz, né? É por essa curiosidade epistemológica que sempre eu estou atenta a ela e querendo fazer novas conexões, novos olhares sobre a própria obra do Morin, disponibilizar tudo isso. Então, é o equilíbrio, é a busca dessa harmonia que um banho de rio de mar é absolutamente fundamental nas nossas vidas. Então, muito grata, desculpe o atraso, e meu carinho de sempre. Obrigada, Maria Cândida.
Você quer comentar algumas questões aí, as considerações, ou só dar suas Não, palavras finais? tô muito contente, Isabel, de ter participado aqui, de ter conversado com as pessoas, ouvido todo mundo, né? É uma emoção, né? É uma emoção tudo isso, é muito intenso, então eu quero agradecer. É isso, muito obrigada por vocês me ouvirem. Espero ter trazido alguma contribuição e quero agradecer mesmo o carinho com que fui recebida aqui. Muito, muito obrigada. E sempre será. O Já Marcos. vimos, e nós já vimos que o tempo foi pouco, né, para tanta reflexão, tanto olhar para dentro, né, como a Maria Cândida falou, né, olhar em volta, mas olhar para dentro. É, Retrato, né, da Cecília Meirelles, que a Maximina trouxe, né? Enfim, eu acho que você trouxe contribuições muito importantes em um momento tão árduo, né, que a gente vive, sabe, tão áspero, né? Tão assistindo tanta coisa ruim, mas a gente mantém, né, como diz o Morin, a esperança, e a esperança é uma aposta, né, como sim, ele sempre diz, e a gente aposta, né, tem a esperança da aposta em tempos melhores, mais bonitos, mais estéticos, mais poéticos, e a sua fala foi nessa direção, então quero te agradecer muitíssimo, te dizer que você faz parte do CEP e que é para você voltar quando você quiser e puder. Muito tá. obrigada, Eu um agradeço a todos vocês. beijo em cada um, em cada uma. Beijo. Muito obrigada, boa noite e até a nossa próxima Até. atividade.